Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje, tão especial quanto os outros, eu venho trazer para vocês uma convidada, para mim, né, muito especial, que é a doutora Vitória Furtado. Ela é advogada, especialista em direito do trabalho, presidente da Comissão da Jovem Advocacia da OBMA, secretária da Comissão Nacional da Jovem Advocacia, diretora suplente da CAAMA, ex-membro da Comissão da Mulher Advogada e da Comissão de Coach Jurídico da OBMA e criadora e apresentadora do projeto Conexões Trabalhistas. Doutora Vitória, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. É um prazer ter você aqui. Oi, João. Muito obrigada pelo convite, de verdade. Estou aqui muito feliz e eu tenho certeza que esse bate-papo vai ser extremamente enriquecedor para todos nós, né? Para nós que estamos aqui e também para todo mundo que está assistindo. Perfeito. Vitória, esse podcast aqui ele foi feito mesmo para advogados, né? A gente sabe que, por mais que os advogados têm se posicionado cada vez mais, né, na internet, só que acaba que não tem muito conteúdo sobre, de fato, a história do jovem advogado maranhense ou do advogado que já tem uma certa quantidade de tempo ali na carreira. Então, o objetivo, de fato, é a gente explorar a tua história. E, começando por isso, né, nada melhor do que começar do começo, né? Porque a Vitória escolheu o direito. O que passou na cabeça dela para criar esse problema para a vida dela? Oi, João, boa pergunta. E eu vou ser muito sincera. Desde criança, eu tinha vontade de ser advogada. Não vim de família de advogadas, meu pai não é advogado, minha mãe não é advogada. O sonho da minha mãe é que eu fosse médica. Tu acredita, assim? E o meu irmão é psicólogo, né? Minha mãe é assistente social, meu pai é pedagogo. E o meu sonho foi sempre ser mesmo advogado. Acho que pelo meu jeito comunicativo, que gostava ali de me posicionar, de dizer o que eu penso, e falando com todo mundo. E de verdade, eu vi no direito uma forma de transformar a vida das pessoas. Sim. E eu sempre fui muito questionadora. E eu queria entender o porquê das coisas. E eu via no direito um local, né, uma área de atuação, na verdade, que pudesse ter respostas para as minhas milhões de perguntas. E aí, sendo muito sincera, mesmo fazendo direito e hoje sendo advogada, eu acho que eu tenho mais dúvidas, mais perguntas do que respostas, porque realmente é uma área que para mim é transformadora e me gera essa reflexão. Né? Inclusive, recentemente, minha mãe estava falando para mim e para o meu irmão, falando assim, olha, eu criei vocês para serem pessoas críticas, né? Chegarem informação e vocês questionarem. Mas não queria que vocês fossem tão críticos assim. Porque, diferentemente, assim, o meu irmão é psicólogo, mas ele questiona tudo, ele quer saber de tudo. Eu até falo, Matheus, acho que tu tinha que ser advogado, que tu questiona mais do que eu, né? Então, realmente, assim, foi um sonho de criança e, por incrível que pareça, eu queria ser advogada. Legal, mas nunca pensei em concurso. Tinha uma inspiração para isso ou foi surgindo com o tempo? João, sendo muito sincera, foi mais realmente ver da advocacia uma forma de eu me posicionar. Concurso, para mim, é uma excelente opção, com certeza. Eu não julgo ninguém que faz concurso. Sim. Acho incrível. Tenho amigos meus que estudam para concurso, tenho amigos meus que já passaram em concurso. Mas eu acho que é pelo meu jeito de ser. Eu acho que eu queria mesmo empreender. Gosto também de sair da caixinha. Não sou aquela pessoa assim, eu vou fazer todo dia a mesma Atividade coisa. repetitiva. Né? Então, eu gosto de fazer coisas diferentes. Eu vejo na advocacia assim, a forma de eu me posicionar de forma transformadora e diferente. No sentido de que, vou pensar aqui numa tese. Vou aqui pensar, poxa, esse processo aqui é completamente difícil, mas eu vou aqui despachar com o juiz. Eu não sei como é que vai ser esse juiz, como é que vai ser o comportamento desse juiz. Então, esse, às vezes, imprevisível que me leva a amar a advocacia. Então, antes quando eu escolhi direito, eu falei, mas eu quero ser advogada. Eu nem falava que eu queria fazer direito, eu queria falar, eu quero ser advogada. Porque eu achava advogado questionador, que tinha posicionamento, né? E aí, foi por conta disso. Entendi. Antes eu até achava que para ser advogado bastava fazer direito. Não sei se tu tinha essa percepção também. Não, eu sabia que tinha prova da OAB, porque eu perguntava para as pessoas. Antes de entrar na faculdade. Eu perguntava assim, tu faz a curso e aí como é que é advogado? As pessoas, não, tem uma prova. Aí eu achava que essa prova era extremamente difícil. Eu tinha medo da prova da OAB. Tu sabia um negócio desse? Eu achava assim, meu Deus, deve ser a prova mais difícil. Eu pensava que era como se fosse um concurso. E todas as vezes, João, que eu conheci um advogado, eu perguntava, e aí, como é que foi a prova da OAB? Sério?
perguntava isso pra todo mundo quando eu conhecia que era advogado. Eu amava. Eu tô conhecendo um advogado. Então, e aí, como é que foi o curso? Não sei o quê. Como é que foi a prova da OAB? Então, eu já sabia que tinha 2 etapas. Isso, assim, bem ali na parte de entrando no vestibular. Já tava ali no ensino médio. Então, eu já tava ali pesquisando mais, entendeu? Entendi. E aí, quando eu conheci um advogado, eu adorava sentar e conversar com ele. Ah, legal demais. Bom, eu também queria sempre quis ser advogado. Sim. Eu acho que é perfil, né? A pessoa que quer fazer o concurso e quem quer fazer o advogado é muito perfil. Realmente vai acontecendo na nossa vida a advocacia. Certo. Então, a Vitória, ela sempre quis ser advogada porque ela admirava a profissão. E como é que foi essa transição, né, entre o ensino médio e a escolha de fato definitiva da advocacia, do direito para a tua vida, né? Como é que foi essa transição? Como é que foi esse caminhar ali na faculdade? Como eu te falei, eu dei uma stalkeada, né, no teu perfil. Eu vi que tu fez muita coisa na faculdade, realmente fez a faculdade de maneira intensa, né? Como é que foi essa transição para ti? João, eu vou ser muito sincera. Tu acredita, assim, que meu sonho era fazer UFMA ou EMA? Sim. Porque eu venho de uma família federal, estadual. Eu não venho de família que vem de faculdade particular. Porque minha mãe veio em colégio público, fez UFMA, meu pai fez UFMA, meu pai tem mestrado na Unesp. Então, assim, vem de uma família mesmo que sentava a bunda, estudava e fazia federal e estadual. Sim. E meu sonho era passar na federal, na UFMA ou na UEMA, na estadual. Mas... em que pese eu fosse aquela aluna ali dedicada, eu não achava que eu era mais inteligente da turma, eu não era mais inteligente. Mas eu me dedicava, eu estudava, fazia cursinho. Só que eu tinha uma ansiedade muito forte. Pra iniciar. Pra iniciar. E às vezes eu parava na prova. João, eu fazia cursinho com a galera de medicina, João. Sério? Tu acredita? Legal. Sério. E eu não queria medicina, eu queria direito. Só que eu acho que eu era muito ansiosa, muito agoniada. E eu não conseguia valorizar o que eu tava fazendo. Eu sempre achava que eu tinha que estudar mais e mais e mais. Eu vivia sobrecarregada. Sim. Então, assim, eu não consegui passar na federal e na estadual. Isso me gerou uma frustração muito grande. Porque eu achava, João, que eu ia ser uma péssima profissional. Porque eu vinha de uma família de federal, de pública. E eu não consegui passar no vestibular. Isso me gerou uma frustração muito grande. E aí, eu fiz 2 vestibulares no Selma. E eu lembro que, na época, eu passei, assim, até numa posição boa. Acho que eu passei em 8º lugar, em 9º lugar. Eu lembro que eu fiquei super feliz. Legal. E eu fiz também o NDB. E aí, eu escolhi o NDB pela forma da faculdade. Porque lá eu sabia que tinha case, paper, né? E eu falei, mãe, eu vou escolher o NDB. Aí, eu consegui lá um desconto, né, por conta da minha mãe, consegui lá um desconto e deu certo. E eu fiz o NDB. E assim, eu lembro quando eu terminei o curso, eu fiz até um texto falando assim, como é que tinha sido a minha experiência. E realmente, João, eu me entreguei... quando tu terminou o curso, aí tu fez um texto. Eu fiz um textão. Legal. Depois eu vou te mostrar essa Tá publicação. bom, Nem sei ver. se tu viu essa foto. É uma foto que eu tô no meu quarto, eu tenho várias pastas, né, e alguns livros. Eu vi um vídeo, eu acho que nesse vídeo talvez tinha essa foto. Eu sei que eu postei essa foto. Eu nem sei se foi foto ou vídeo, mas eu sei que tem essa foto no meu Instagram. E eu conto um pouquinho como foi a faculdade. Legal demais. Agora, eu não sei se eu postei nesse meu Instagram ou foi no meu outro Instagram, porque eu tenho outro Instagram também. Sim, depois a gente conta sobre Tá bom. esses 2 Instagrams, que o povo fala que não posta 2 Instagrams, mas eu tenho 2 Instagrams, e que pede eu só eu uso também um. tenho. Eu só uso um, que é o Vitória Furtado ADV, que todo mundo conhece, viu, gente? Sim. E aí, eu falei assim, beleza, eu vou fazer uma faculdade particular, mas a minha mãe só vai pagar essa mensalidade. E eu tive um privilégio, eu digo que eu tive um privilégio mesmo. Sim. De eu ter uma mãe que pagou uma faculdade pra mim. Então, assim, eu não precisei trabalhar pra pagar uma faculdade. Mas também não tô dizendo que minha vida foi fácil, que não era complicado, assim. Sem dúvida. E eu falei, mãe, eu sei que é um desafio aqui. A pressão é até às vezes maior, né? Maior. E eu falei assim, mãe, não se preocupe. A senhora só vai pagar a mensalidade. Então, assim, eu estudei muito, João, pra eu não ficar nem de final, nem de provinha, nem de recuperação, Sim, né? se dedicou de nada. mesmo. Eu me dediquei muito pra que eu não pudesse nem... mãe, eu reprovei em alguma coisa. Eu sei que isso pode acontecer, claro. Normal. Né? Normal, isso pode acontecer. Tem professor que persegue, que a gente conhece, né? Mas, assim, eu segui tudo direitinho para que eu não tivesse um custo para minha mãe. Então, assim, fui monitora, fui líder de classe. Legal. Fui... participei do grupo de estudo da professora Heloísa. Que é muito importante, né? Tudo que isso é muito aí. importante. Inclusive, fui 0800 pra Curitiba. Eu e minha amiga Laís, a gente apresentou um artigo. Sim, eu vi. A gente apresentou um artigo. Que legal. E quem pagou foi a Universidade Federal lá de Curitiba, que pagou. Massa demais. Porque a gente tava
representando o grupo de estudo que a professora fazia parte da faculdade, Aham. entendeu? Que pese era na UNB, mas ela era professora da UNB e era vinculada à federal de lá. Então, assim, foi bem importante pra mim, porque eu me dediquei muito, porque eu não queria que minha mãe pagasse mais Sim. nada, só a mensalidade, que já era muito, e também eu queria me destacar. Eu sempre achava que eu tava um pé atrás da galera federal e estadual. Sempre achava, tu acredita um negócio desse? Eu acho que essa percepção que a gente tem, ela acaba, acho que depois que tu te forma, né? Tu vê que o mercado, ele Que não olha assim como a gente achou. Eu formei na Federal, eu percebi isso, que isso não é um diferencial para uma contratação. O que importa de fato é o teu currículo, às vezes ele conta mais, né, as tuas experiências do que de fato a universidade que tu te formou, né? Só que tu falou uma coisa muito importante que eu também vejo como essencial, que é aproveitar a faculdade, né, Sim. Vitória? Porque quanto mais, eu sempre falo, pô, a faculdade não é mais do que aquelas 4 paredes, né, da universidade. É importante a gente aproveitar a faculdade como um todo. Pra ti, tu acha que isso realmente foi um diferencial, talvez, pra tua prática na advocacia? O quanto que o grupo de pesquisa, de estudos, ele foi fundamental pra ti? João, é essencial. Pra mim foi essencial. Por quê? Porque foi lá que eu comecei a conhecer os professores também, a conhecer a turma. E eu via de verdade que tinha pessoas que tinham muito interesse, outras pessoas que não tinham. Gente, gente, eu só quero fazer aqui um estágio pra ganhar minha bolsa, mas nem tô muito interessada. Então, assim, quando eu comecei a ver a faculdade com uma outra perspectiva, não só fazer prova e ir embora, sobre realmente, não, eu vou me dedicar aqui, eu quero conhecer as pessoas, eu quero me conectar, eu quero aprender. Mesmo que eu, por exemplo, não vá atuar na área criminal, eu não atuo na área criminal. Se tiver um cliente criminalista, eu vou passar pra uma Tem um pessoa, parceiro, né? pra um parceiro, entendeu? Eu não atuo na área criminal. Mas eu aprendi ali. Porque eu vi a faculdade como um potencial pra eu começar, não, aqui é minha base, eu vou fazer uma base boa pra eu conseguir um estágio bom. Perfeito. E, por incrível que pareça, os estágios que eu fiz não foi de nenhum professor da faculdade. Não foi. Iniciou um estágio lá no PLPC, não sei se tu conhece. Não conheço. É o Pedro Leonel Pinto de Carvalho. Quem é advogado aí já faz bastante tempo sabe quem é Pedro Leonel Pinto de Carvalho. É um escritório bem famoso. famoso. Advogado, foi um grande advogado daqui de São Luís, né? E ele tinha um grande escritório. Surgiu lá uma vaga, tinha uma amiga minha que fazia um estágio lá, Stephanie. Falei assim, Vitória, surgiu uma vaga aqui, entrega teu currículo. Entreguei lá. E eu fiquei lá, né? Não era de nenhum professor da UNDB, mas foi uma experiência enriquecedora pra mim. Fiquei lá durante 1 ano. A primeira experiência no estágio é sempre... O impacto é sempre maior, né? Realmente foi incrível lá. Sim. E aí, de lá, depois eu fui pro Antônio Gaspar, né? O Gaspar e Rodrigues, e depois eu fui pro Silveira e Brissac. Sim. Né? Então foram... E cada estágio associado à faculdade, João, conseguiu com que eu faça assim, aqui eu aprendi isso. Por exemplo, no meu primeiro estágio, eu aprendi sobre analisar processo. Legal. Porque eu pegava muito processo. Sim. Aprendi lá sobre peticionamento. No segundo, eu já aprendi, associado à faculdade também, a questão de atendimento ao cliente, a organizar as documentações, né? A mexer mais no PJE. No terceiro, foi mais o campo. Foi mais eu ir fazendo audiência, com pré-posta, diligência, fazendo cópia de processo. E assim, muita gente fala que a faculdade não ensina a prática. De fato, a faculdade, ela ensina... Eu não tive cadeira de gestão jurídica, infelizmente, mas... Todas as matérias eletivas que eu tive, eu pegava para a minha prática. Por exemplo, quase ninguém escolhia juizado especial. Eu escolhi juizado especial. Era uma cadeira... eletiva. Legal. Era uma eletiva. Eu escolhi porque eu falava assim, não, juizado especial é importante para que eu aprenda na minha prática. Uma outra eletiva que eu fiz na faculdade que foi importante para mim, questão de resolução alternativa de conflitos, mediação e conciliação. Eu fiz uma eletiva disso. Muita gente acha que é só besteira, mas eu digo, gente, eu quero ser advogada, eu tenho que saber aprender a conciliar, mediar. Isso na UNDB, né? Isso na UNDB. Então, foi cadeiras eletivas da minha faculdade em que pese não tratassem ali de escritório de advocacia, mas assim, da prática mesmo da lei, né? Cara, e eu pegava legal. isso e voltava para a minha prática. Sim. Tudo que eu aprendia na faculdade, João, eu falava assim, o que eu posso aplicar isso no meu estágio? Perfeito. Entendeu? Então, eu acho que isso também foi um diferencial pra mim. E eu vou te falar, Vitória, eu amo a minha faculdade, né? Eu amo a Federal, para mim foi perfeito. Mas eu sempre admirei muito a UNDB por isso. Por conta dessas cadeiras, até eletivas e talvez as que eram obrigatórias, eram cadeiras que elas fugiam um pouco, talvez, daquele molde da grade curricular comum,
né, que que tem na UNDB, todos os colegas que eu conheci desde o estágio até a advocacia, eles trazem essas eletivas ou essas cadeiras obrigatórias que eu fico pensando, cara, que legal, bicho. Se eu tivesse a oportunidade, talvez, de ter essas cadeiras, eu queria muito. Por isso que eu admiro muito a UNDB e, consequentemente, né, o alunado, todas as pessoas que são advindas de lá. Por isso que eu acho que foi uma boa decisão também, né? Que tu tomou. Sim, e além disso, João, tem case paper, que todo mundo fala mal, assim, loucura. Pois é. Mas, João, sabe o que é um case? Não sei. É literalmente uma discussão de um caso. Legal. É como se estivesse numa audiência. Tu bota argumentos contra e a favor. Sim. Aí no dia do debate, às vezes eu não concordava com. Meu posicionamento era o contra, por exemplo. Mas eu tinha que defender o a favor. E isso na nossa advocacia não acontece? Pois é, toda hora, né? Toda hora. Sim. Então, assim, era literalmente ali uma discussão de um caso que eu botava argumentos contra e a favor. Então, isso fazia com que eu pensasse. Legal. Aí, às vezes, o que eu fazia também? Eu lia o case e eu falava pro meu chefe lá do estágio: doutor, o que o senhor acha desse caso aqui? Vitória, bora fazer isso, faz isso. Então, assim, eu também buscava posicionamento de outros advogados que eu conhecia ali do estágio pra também me conectar no meu case e fazer um bom case. Legal. Além disso, também tinha paper, que é artigo científico. Perfeito. Então, assim, isso desenvolvia também, uma coisa que eu gostava muito, é desenvolver a escrita. O Sim. advogado tem que saber escrever? Toda hora. Tem que escrever. Então, a UNDB é uma excelente faculdade. Aí depois, João, quando eu terminei a faculdade, só depois quando eu terminei, viu? Porque quando lá eu ainda ficava assim, ai meu Deus, será que eu não tinha que ter feito federal e tal? Porque eu ainda ficava com o pensamento de, aí isso é muito criação, né? É. Eu venho de uma família assim, aí eu sou meio diferente. Sim. Né? Eu fui uma das poucas pessoas da minha família que fez particular. E Sim. aí isso me gerava uma insegurança, João, absurda. Sim. Quando eu terminei a faculdade, que depois eu vi, não é isso. Não é? Não é isso. Não é. E aí eu consegui aproveitar muito bem a minha faculdade, fiz estágio, fiz também o estágio jurídico, né? A prática na faculdade, A prática né? da faculdade, fiz lá também. E essa questão de case paper foi um diferencial, porque questão de pensamento, da gente pensar fora da Pensamento caixinha. crítico. Pensamento crítico. Também a questão de argumentação, porque às vezes eu podia ser a debatedora da minha equipe, então eu tinha que falar, entendeu? Questão de escrita, então isso tudo foi um diferencial. A faculdade realmente, a UNDB é uma excelente faculdade. Eu não tô ganhando nada por isso, mas realmente eu falo muito bem da faculdade, da UNDB, porque realmente ela é um diferencial. E eu também soube aproveitar. E aí eu vou botar pra mim sobre o poder da autorresponsabilidade. Sim. Porque eu posso estar numa excelente faculdade e não fazer nada. Com certeza. E que a gente sabe disso. Eu conheço pessoas incríveis que fizeram UFMAs, incríveis e são extremamente inteligentes. E conseguiram fazer da UFMA também uma excelente faculdade. Assim, Sim. Vitória, o estagiário meu, quando eu trabalhei no escritório, que era o Lucas. O Lucas fez UFMA, ele foi até pra África. Legal. Entendeu? Eu acho que por conta também dessas matérias de grupo de pesquisa, né? Grupo de pesquisa, entendeu? Sim. Então, assim, ele conseguiu também aproveitar, né? Então, assim, é muito importante a gente saber aproveitar. Sim, né? não, com certeza. Saber Na aproveitar. UFMA tem bastante oportunidade também. Sim. É importante que o aluno, né, ele seja o diferencial, Sim. o discente, né, independente da faculdade, certo? Então, a Vitória, ela aproveitou a faculdade da melhor maneira possível. Eu até falo, Vitória, que por mais que eu seja um jovem advogado, você só se aprende a advogar advogando, né? Você quer ser advogado? Cara, então vai fazer teu estágio ali em escritório de advocacia, né? Faz o órgão público para ver o outro lado, mas foca no estágio de advocacia, que é por isso que eu queria emendar para trazer essa pergunta. Se realmente foi um diferencial para tu confirmar, né, que realmente tu queria ser advogada. Estagiar em escritório de advocacia foi a confirmação ou não? João, excelente pergunta. Eu sempre queria estagiar em escritório de advocacia. Eu até penso assim, meu Deus, mas por que eu não tento ali uma defensoria, um Ministério Público? Porque vai que eu me encante. Sim. Eu quero a visão de concurso, né? E aí, eu queria mesmo o escritório de advocacia para aprender a prática, para saber como é que era uma rotina de um escritório. Como é que chegava um cliente, como é que o advogado passava, como é que era a rotina de um escritório. Sim. E aí, nesse meio tempo, lá em 2018, ou seja, eu tô desde 2018 em escritório de advocacia como estagiário, viu? Eu iniciei Nossa, no muito meu quinto tempo. período. Eu iniciei no meu quinto período. E antes eu achava que eu tava atrasada. Eu sempre achava que eu tava atrasada, João. Hoje em dia, assim, eu olho a Vitória do passado. Ô, Vitória, tu tinha que ter mais... Mais calma. mais calma, mais paciência. Por isso que quando, às vezes, eu, agora advogada, às vezes eu tô um pouco me sentindo... Ai, meu Deus, eu tenho que fazer isso, aquilo. Aí Sim. eu volto pra Vitória ali do passado, que eu lembro que eu tinha que acolher mais ela. Então, lá em 2018, eu fiz estágio, meu primeiro estágio foi no escritório. E aí eu passei na junta comercial.
do estado do Maranhão, para fazer essa parte empresarial. E eu fui para lá. João, lá era uma bolsa incrível. Eu fazia um estágio, João. Sempre maior, né? A Sempre bolsa maior. de Eu fazia um estágio, João. Era gratuito. Eu era voluntário. Eu não recebia nada. Recebia nenhuma bolsa. Quando eu passei nesse estágio da junta comercial, minha mãe ficou encantada. Eu fiquei muito feliz. Porque eu pensei que eu nem ia passar. Por que eu pensei que eu não ia passar? Porque, de verdade, teve uma prova escrita. Teve análise de currículo. Teve prova escrita. Teve uma entrevista. Nossa, várias etapas, né? Várias etapas. E nessa entrevista, eram 6 jovens. Tinha um da UFMA, tinha um da UEMA. Ah, tá aquela minha crise. Meu Deus, eu não vou passar porque eu sou de particular. Aí tinham, acho que da UNDB também, um do Selma e tal, de outras faculdades. Eu lembro que tinham 6 pessoas. E aí eu pensei assim, meu Deus, eu acho que eu não vou passar. E eu consegui passar nesse seletivo. Massa demais. Só que, João, eu passei lá menos de um mês. Porque não era o que eu queria. E eu pensei assim, realmente, não é o que eu queria. Eu quero mesmo escritório de advocacia. Minha mãe ficou surtada, achou um absurdo que eu ia sair de uma bolsa de mais de R$1.000 pro estágio que eu não recebia nada. E eu me achando a rica, né? Porque eu precisava do dinheiro também. Aí eu disse assim, mãe, eu vou te falar uma coisa. Foi uma das decisões mais, assim, sérias que eu falei com meu mãe, eu quero ser advogado. Eu já escolhi. Eu quero ser advogada, então eu preciso estar no escritório. João, parecia assim, que eu sabia que eu tinha que estar no escritório para aprender sobre gestão, sobre rotina de escritório. Então, desde 2018, quando eu iniciei no escritório, passei nesse seletivo, eu passei lá um mês, falei, não, eu vou voltar para o escritório. E isso foi para mim um diferencial. E ter também estagiado em escritórios diferentes. Às vezes eu vejo que uma pessoa se estagia, sei lá, 3 anos em um escritório, 2 anos. É muito bom? Mas é muito bom também tu conhecer rotinas de outros escritórios. Sem dúvida. Pra saber como os outros escritórios funcionam. E também pra tu aprender outras funções. Com certeza. Entendeu? Com Então, certeza. assim, cada estágio que eu fiz foi importante porque eu aprendi coisas diferentes. Como eu te falei, sobre peticionamento, sobre análise de processo, outro sobre mais atendimento, sobre a organização de um processo, a organização de documento, o outro foi mais sobre a prática. Então, todos esses meus estágios foram importantes. Então, assim, ter estagiado em escritório realmente é um divisor. Por quê? Porque você consegue aprender a prática, pelo menos aquele escritório ali. Mesmo que tu fique ali com petição simples. Assim, não, tu só vai fazer que a organização disso, mas tu consegue ver um escritório. Tu sabe o que é um token, tu sabe o que é um certificado digital. Uma procuração. Tu sabe mexer no PJE. Porque, infelizmente, quando a gente não tem essa experiência de estágio em escritório, a gente fica perdido. Sem dúvidas. Entendeu? Não vou mentir que quando eu me tornei advogada, eu fiquei com medo. Sim. Mas eu sabia que eu tinha ali uma experiência pequena de um escritório. Então, eu sabia como pelo menos funcionava. Não, que já é um baita diferencial. Porque quantos estudantes de direito, né, eles não estagiam em escritório de advocacia, aí passa a vida estagiando em órgão público, aí quando vai para passa na OAB eventualmente, procura um emprego, não sabe nem o que é um PJE às vezes, né, não sabe como diligenciar. Então, às vezes, a experiência de um estagiário que passa 5 anos, né, de estágio, ou 4, 3 anos, às vezes é maior do que de um advogado que nunca estagiou. Né? Eu acho super importante essa questão do estágio. Inclusive, é uma coisa que tu tinhas falado, acho que tu foi num estágio não remunerado, né? O primeiro Foi. no escritório de advocacia. Foi. Eu sou um fiel defensor do estágio não remunerado para aquele estagiário que realmente está cru, né? Sim. Aquele cara que está começando, aquela moça que realmente ela ainda não tem nenhuma experiência. Por quê? Para mim, e eu acredito que também tenha sido para ti, o meu primeiro estágio também, eu realmente bati na porta do escritório de advocacia, eu falei, pedi pro advogado, posso trabalhar para você? Realmente para aprender, né? Só que aquele estágio, para mim, pelo menos, foi uma porta de entrada para diversos outros estágios, porque eu pude ter a primeira experiência no meu currículo. Eu coloquei lá, escritório tal, era o DNCSM Advogados, né? Sei onde é que é. Sabe, né? Eles são pessoas incríveis, inclusive me compartilharam muito conhecimento comigo, que para mim foi muito melhor do que a bolsa que depois eles me deram, né? Para eu colocar lá no meu currículo. Sim. E aí depois as portas vão se abrindo, porque aí tu vai tendo domínio, até em uma entrevista, né? Tu consegue falar melhor com a pessoa que tá te entrevistando. Eu acredito que talvez tenha sido para ti, né? Um diferencial para tu ir pro próximo escritório, né? Pô, ter experiência desse, né? Já vai com outra segurança para entrevista. Foi mais ou menos isso? Para ti também? Foi, com certeza. E te dizer uma coisa bem que acho que é importante falar. Vitória, tu saiu de um estágio que ia pagar uma bolsa pra tu não receber nada, porque eu sabia o que eu queria. Legal. Quando a gente sabe, João, o que a gente quer,
de verdade, a gente foca naquilo. Eu sabia que eu queria ser advogada. Então, assim, eu sabia que eu estava no estágio recebendo ali um salário mínimo na época, era só aquilo ali temporário. Porque depois eu não ia aprender nada da advocacia. Sim. E como é que eu ia ganhar dinheiro como advogada se eu não sabia? Se eu ia ficar no estágio só fazendo coisa administrativa. Então, eu sabia o que eu queria. Quando a gente sabe o que a gente quer, João, é muito importante. Então, assim, e uma outra coisa, além de saber o que você queria, eu também, e aí eu posso reconhecer novamente o meu privilégio. Eu não era uma bolsa de estágio que tinha que para me sustentar. Então, assim, não que eu vivia no mundo de rosas, que minha mãe dava tudo, nada disso. Nada disso mesmo, nada disso. Eu passei, foi 2 anos sem celular. Porque meu celular foi roubado, minha mãe tinha como conseguir me comprar um celular pra mim, eu fiquei 2 anos sem celular. De verdade, eu fiquei 2 anos sem celular. Nossa. Então, assim, porque eu não tinha como. E aí eu falei, beleza, vou aqui viver minha vida. Mas por que eu tô querendo dizer isso? Foi uma escolha até complicada para mim não estar em um estágio remunerado para escolher, porque eu sabia o que eu queria. E eu também não precisava daquele estágio para me sustentar. Entendeu? Porque eu sei que tem pessoas, João, que são jovens como a gente, que faz faculdade, mas que precisa de uma bolsa para sustentar. Sim. Às vezes é do interior, tá fazendo faculdade aqui. Eu conheci inúmeras pessoas assim, que precisam, não, Vitória, eu preciso de uma bolsa. E, gente, a gente entende, né? Só que tem pessoas também, João, e aí eu falo isso de uma forma muito clara, que tem o privilégio de não precisar dessa bolsa, entre aspas, para se sustentar, mas ainda assim tá parado na vida. Sim. Tu entende? Sim. Então, assim, eu sabia que aquilo ali era temporário. Eu falava assim, mãe, João, eu lembro que eu falava assim, mãe, ela ficou irritada comigo, ela ficou zangada comigo na época. Ela achava absurdo. Vitória, como assim? Porque assim, mãe, eu sei o que eu quero ser advogada. E assim, eu vou estar aqui ganhando temporariamente isso, depois eu vou sair e não vou ganhar nada na advocacia, não. Eu quero estar aqui, eu sabia que eu estava no escritório muito bom, no PLPC, aprendendo sobre prática, para eu ganhar experiência e quando eu fosse advogada, tá um pouquinho mais segura. E essa questão de ter vários estágios foi realmente muito importante para mim, porque o primeiro abre portas para os outros. Com certeza. Né? Às vezes é uma carta de recomendação, isso eu sugiro para todo mundo. Peçam carta de recomendação, para que você possa entregar no seu outro estágio, ou quando você se tornar advogado mesmo, você peça uma carta de recomendação pro seu antigo chefe, e aí você já tem um peso. Isso eu botei no meu currículo, João. Eu botei carta de recomendação no meu currículo. De 2 pessoas. De uma professora, que eu também trabalhei com ela em outros projetos, e do meu antigo chefe, que foi o Dr. Arley Brissac. O Dr. Arley Brissac fez uma carta de recomendação pra mim. Foi. E eu coloquei isso no meu Tu currículo. tinha pedido, né? Eu pedi pra ele. Legal. Pra ser um diferencial, Sim. entendeu? E eu tenho certeza que ele já te admirava, né, por conta da tua entrega como estagiária, mas às vezes a gente tem que criar oportunidade, né? Tem que realmente pedir. Tem que pedir. E aí eu pedi. E assim, essa questão de saber pedir, tu sabe, né, que advogado faz o quê? Pedir. Então, assim, tudo, João, tudo assim, doutor, você pode fazer uma carta de recomendação pra mim? Não, Vitória, claro. E ele fez isso, gerou um peso pra mim. Eu não vou pedir porque eu tenho vergonha. Não, eu vou pedir. Porque eu precisava daquela carta de recomendação pra eu conseguir um emprego. Sim. Entendeu? Pra conseguir, pra ser realmente agora advogado. Porque foi ali, eu já estava terminando o curso, eu já tinha feito prova do AB, tava na segunda fase. Eu fiz a prova do AB no caso da pandemia. Pasme, entendeu? Então, assim... Já tinha escolhido tua área ali durante esse período, porque tu é advogada especializada, né, Sim, em direito do trabalho. Tu tinha isso. escolhido tua área durante esse período? Vamos lá. E com o direito do trabalho, eu amo direito do trabalho. Tecnicamente, assim, a matéria falando, eu adoro o direito do trabalho. Tanto processualmente falando, quanto direito material mesmo propriamente dito, direito individual e coletivo. Eu me encantei com o direito do trabalho quando eu tive a cadeira de direito individual do trabalho, lá na faculdade. E eu me encantei. Só que nos meus estágios, João, não tinha nada de trabalho. Eu só pegava cível. E eu logo pegar uma reclamação trabalhista, uma contestação trabalhista, um RO. Mas eu não pegava nada, porque nos meus estágios tudo era cível. E aí foi no meu último estágio que eu tive uma experiência mesmo prática. E aí na faculdade eu comecei a gerar oportunidades. Em que sentido? Eu tive essa cadeira, direito individual do trabalho. Depois eu tive coletivo. Aí mesmo que eu me encantei com o professor Hélio Bittencourt, que ele até é auditor fiscal do trabalho. Depois eu me tornei monitora dele. Então eu comecei a mesmo me dedicar no trabalho, na matéria, na faculdade, porque no estágio eu não tinha. Mas só foi no meu último estágio que eu comecei a ter uma experiência. Eu ia para as audiências como preposta, eu fazia uma petição ou outra ali, uma reclamação trabalhista, uma contestação. Comecei a ter aquela prática. E eu falei, e aí quando chega aquela fase, qual a segunda fase que eu vou escolher? Não é? Sim, da sim, OAB. eu passei por isso também. Aí eu pensei, ou em constitucional ou em trabalho.
Eu amava as duas matérias, constitucional e trabalho. Só que eu achava trabalho muito, constitucional muito abstrato, né? Controle de constitucionalidade, não sei o quê. Eu gostava, mas era muito abstrato. Trabalho era uma coisa assim mais palpável. Objetiva, eu conseguia ver. E eu pensei, eu vou fazer em trabalho, porque eu já emendo logo uma especialização. Sim. Porque eu já vou logo estudar. E aí foi isso. Aí tu escolheu o CEISC pra fazer ou foi... Foi, eu fiz visto de estudante, não sei quem é aqui da galera de visto de estudante, Ana Clara, tu conhece ela? Eu conheço, mas eu fiz o CEISC também. Eu fiz ela na primeira fase e na segunda fase eu fiz CEISC, né, com o direito de trabalho, lá com a professora Cleise e o professor Luiz Henrique. Luiz Henrique, que eles são perfeitos. São eu comprei a perfeitos. CLT, até hoje eu tenho a CLT, a laranjinha. Legal. Eu fiz também direito de trabalho. Foi, com eles também? Com eles também. Eles são incríveis. Eles são incríveis. E foi no caso da pandemia, João. Então, o lado bom é que tinha só um tempo pra ficar. A gente ficou até o final do ano. Porque a segunda fase foram várias vezes renovadas, entendeu? Entendi. Aí, depois de lá, eu fiz a minha especialização no SES. Porque tava com uma promoção e aí eu fiz. Legal. Entendeu? Em direito do trabalho. Em direito do trabalho. Só que é um direito de trabalho focado no empregado ou no empregador? Essa pós-graduação que eu fiz foi uma produção bem básica, assim, aquela... Foi geral, né? Foi mais, assim, direito individual e processual. Processo do trabalho e processualmente. Entendi. Foi isso. Então, não foi focado em outro. Depois, na minha prática, né? E aí, eu não sei se eu já posso logo começar. Como é que eu iniciei um escritório de advocacia? Fica à vontade. O meu sonho, João, era ser contratada. Eu tenho vários sonhos que foram frustrados, viu? Mas acho que Deus tinha algum plano Mas aconteceu, maior. no fim das contas, né? O meu sonho era ser contratado no estágio que eu tava. Ah, entendi. Então, assim, às vezes eu me dedicava muito porque eu queria ser contratada. Sim. Pra conseguir logo um emprego. Porque eu não tinha advogado na família, como é que eu consegui um emprego? Sim. E eu dizia pra mamãe, vai dar certo. Minha mãe se segurava na minha palavra que ia dar certo. E eu com medo, meu Deus, será que vai dar certo mesmo? E aí, como eu me formei no causa pandemia, eu não consegui uma contratação. Eu imagino. Acho que pro escritório também devia ser difícil. E aí, o que acontece? Beleza. Fiz a segunda fase lá no finalzinho do ano. Fiz um currículo. João, eu sentei a minha bunda na cadeira. Eu pensei assim, eu preciso me destacar. Eu preciso chamar a atenção de um escritório. Porque os escritórios não me conhecem. Como é que eu vou, né? Ah, doutora, mas tu fez estágio. Sim, mas nenhum daqueles estágios ele tava me contratando. Não tava tendo vaga. Porque era por causa da pandemia, eu não tava tendo vaga. E eu tinha que correr atrás. E eu fiz um currículo. E eu fiz um currículo estratégico. Eu falei, eu preciso chamar a atenção. O que eu fiz? Eu fiz meu currículo no Canva, aquele bonitinho. Depois eu fiz um currículo Lattes, que eu já tinha um currículo Lattes. Botei alguns principais certificados que eu tinha. E botei 2 cartas de recomendação. Do meu antigo chefe e de uma professora minha. Isso num PDF? Isso no PDF, juntei tudo. Peguei também declarações dos estágios que eu fiz, né? Pra demonstrar que eu realmente fiz prática lá no estágio. E aí, eu literalmente botei assim no Google. Escritório de Advocacia São Luís. Abriu 14 páginas. João, eu fui nas 14 páginas. Enviei e-mail pra todos os escritórios que tinham e-mail. Porque nem todo... Que tinha um site que tinha e-mail. Porque nem todos os escritórios tinham lá alguma possibilidade de eu enviar e-mail e tal, entendeu? Depois eu até vi uma dificuldade. Gente, tem muito escritório que não ajeita o site. Então, escritórios ajeitem sites de vocês. Façam seus sites com a gente, tá? Façam com o João. E façam uma coisa bem feita. Porque tinha escritório que tinha nem site. Não tinha e-mail pra enviar, entendeu? Eu achava um absurdo. Olha, só tinha Instagram e tal, mas não tinha um e-mail. Às vezes tu quer enviar um e-mail. E aí, João, qual foi o meu diferencial? Eu não só enviava o currículo. Porque, segue aqui em anexo, eu quero uma oportunidade. Não. Eu fiz um texto. Depois eu até posso te mostrar. Depois tu pode botar aí pra galera ver. Pode deixar. Eu me apresentei como Vitória. Ainda não tinha pego a minha carteira da OAB. Eu ainda estava em processo de registro, né? Ainda tinha dado a entrada. Explicava, estou ainda em processo de registro na OAB do Maranhão. Pós-graduanda, estava fazendo... Já tinha matriculado uma pós em direito do trabalho. E humildemente quero contribuir com o seu escritório. Eu lembro que eu me apresentei, falei da minha área de atuação. E que, embora o escritório não tivesse com uma vaga ali aberta, eu queria me apresentar. Eu queria que ele lesse o meu currículo. E aí eu lembro que eu fiz um parágrafo para tocar no coração daquela pessoa. Em que sentido? Eu falei assim, que eu sempre pensei em ser advogada. Desde quando eu me descobri como aluna de direito, né? E como estagiária. E que eu queria trabalhar em um escritório de advocacia. E que humildemente eu achava que eu pudesse contribuir na rotina do escritório.
Então, assim, eu só não enviei meu currículo. Eu me apresentei e quis me conectar com aquele sócio. Porque eu pensava assim, cara, eu quero contratar uma pessoa que queira advocacia. Porque o escritório, João, ele quer contratar alguém que quer ser advogado, que Sim. quer viver aquela experiência. Melhor coisa. Pode ter certeza, João. Se eu te for fazer uma entrevista com a pessoa, qual é a tua expectativa com a advocacia? Se um candidato fala assim, nem quero advocacia, eu tô aqui porque eu não consegui nada, quero concurso. Dificilmente essa pessoa vai ser contratada em um escritório. Porque um escritório quer que alguém que vista a camisa, João. Sim. Claro! Isso serve até para por mais que a gente saiba que pode mudar o pensamento, né, do Sim. estagiário, mas acabei de fazer uma contratação de estagiário, a gente recebeu mais de 150 currículos e eu coloquei justamente essa pergunta. Você tem pretensões de advogar? Sua primeira pretensão é concurso? Sim. Todo mundo que colocava concurso, eu já eliminava. Sim. Eu dava uma lida, mas Sim. em regra eu já sabia que não era o perfil. Não é perfil, isso, perfil. E aí, não que as coisas não podem mudar, mas eu falava logo no início no meu e-mail que eu queria ser advogada. Sim. E que era a minha paixão. Eu lembro que eu botei era a minha paixão. Então, isso, de alguma forma, eu quis conectar ali. Porque quem ama a advocacia, ela tem a paixão da advocacia. Sim. Vai ali se conectar comigo. E eu enviei para mais de 100 escritórios. Mais de 100 escritórios e meio. Fui chamada, alguns me respondiam, diziam assim que tinham gostado do meu currículo, iam botar no banco de dados, eu agradecia. Outros não me responderam, né? Isso acontece. E desse todo, João, eu tive 5 respostas de e-mail para fazer contratação, para fazer seletivo. Desses 5, eu fiz 5 seletivos, eu passei em 4. Que legal. Desses 4, o primeiro que me chamou, João, eu fui, porque eu precisava de um emprego. Isso já era, sei lá, em abril. Eu já tinha enviado em currículo desde... Depois que eu descobri que eu passei na OAB, na segunda fase, eu comecei a enviar em currículo, acho que no comecinho ali de fevereiro, porque eu organizei toda a minha documentação. E aí eu comecei desde fevereiro, eu já tava encaminhando o currículo. E aí foi em abril que surgiu uma oportunidade pra mim. Foi a primeira que eu fui, né? Finalzinho de março, início de abril. E aí, sabe qual foi o escritório que me chamou? Qual foi o escritório? Adivinha. Eu acho que eu sei a resposta, mas... O escritório do Dr. Caio Saraiva. Foi. Foi o escritório do Dr. Caio Saraiva, que era com a doutora Liliane e o doutor Rafael, que eram sócios, que me chamaram pra eu trabalhar lá. Que me chamaram assim, eu enviei currículo, eles gostaram do meu currículo, eu fiz a entrevista e tinha uma vaga pra lá, que era na vaga que eu queria, dinheiro de trabalho. Cara, que legal. As coisas acontecendo, E aí, né? João, eu não conhecia quem era o Caio Saraiva. Eu não sabia quem era a Liliane Saraiva, quem era Rafael Giacomini. Eu não sabia ninguém. Eu não conhecia as pessoas. Não sabia. Eu sabia quem era o Thiago Dias, que na época era o presidente da OAB. Sim. Mas que o Caio era o tesoureiro e a doutora Liliane era a vice da ESA, não tinha ideia. Eu não tinha ideia, João. Sim. E uma outra coisa também que eu queria deixar registrado, que todos os escritórios que eu enviei eram para escritórios que tinham área trabalhista. Então, por exemplo, tinha escritório ali que era criminal. Eu não ia enviar meu currículo pro criminal, porque eu não tinha interesse em criminal. Então, todos os escritórios que eu enviei, mesmo que não tivesse vaga, João, eu falava que eu já me posicionava ali como uma advogada trabalhista. Olha, eu tô aqui me especializando em direito do trabalho, a área que eu gosto. Mas se fosse possível, eu também ia. E aí, por incrível que pareça, todas as vagas que eu fiz foram pra área trabalhista. Era uma vaga trabalhista. Os caminhos de Deus, né? E aí, esse escritório que me chamou, que eu não conhecia os sócios, eu fiz uma entrevista. E eu lembro, João, quando eu saí dessa entrevista, eu saí feliz. Eu falei, gente, eu gostei desse escritório. Porque eu achei eles jovens, né? Eu achei o escritório jovem, assim. Porque os outros que eu ia eram meio assim, mais sério, não sei o que, aquela advocacia muito conservadora, sim, assim. Sim. Que tá bom, beleza. Mas que se me chamasse, eu ia. E aí, foi na vivência do escritório, João, que eu descobri quem era Caio Saraiva e quem era Liliane Saraiva. Sem nem ter noção. Tu acredita um negócio desse? Nossa. E eu assim, meu Deus, o dono do escritório é tesoureiro da OAB e vai se candidatar pra ser presidente. Eu lembro, João, que quando eu cheguei em casa, mãe, tu não sabe, mãe. Eu tô no escritório do tesoureiro da OAB. Mãe, minha filha, meu Deus. Foi assim, foi chocante, João. Foi chocante pra mim. E eu não conhecia. Isso, às vezes, João, a gente pensa assim que a gente vive numa bolha. Essa é a maior verdade. Dr. Caio, dentro da advocacia, ele era conhecido, que ele era tesoureiro da OAB. Sim. Mas eu, acadêmica de direito, sabia
Não sabia, eu não conhecia, entendeu? Sim. Porque eu não vivia a OAB, eu não vivia a OAB. Eu fico muito feliz que hoje tem acadêmicos de direitos, né? Estagiários que participam da OAB, que conhecem a OAB, entendeu? Eu não sabia de comissão de jovem advocacia, quem era o presidente, quem era o vice, eu não sabia nada disso, nada. E aí, foi assim que eu iniciei. Eu iniciei no escritório do Dr. Caio. Cara, e assim, faz todo sentido pra trajetória que ocorreu depois, né? Faz todo sentido. Tipo, as coisas realmente né, se conectam muito, né? Porque, principalmente por conta dessa tua paixão pela advocacia. Só o fato de tu, ainda nem como advogado de fato com a carteira, ir no Google, né, pra procurar um escritório e sair mandando, e principalmente no corpo lá do e-mail, tu falar sobre a tua paixão pela advocacia, que tu sempre quis ser advogada, e aí no fim das contas hoje tu é talvez a representante, né, em termos de presidência, né, da Comissão da Jovem Advocacia e que de fato representa a paixão pela advocacia, né? É realmente nos teus olhos, no teu sorriso, tudo isso reflete desde lá do comecinho, quando tu realmente do teu primeiro estágio, né, até quando tu te formou, mandou, e talvez foi realmente obra de Deus, porque topou, né, no escritório do Dr. Caio. Porque ele eventualmente virou presidente, né, da OAB. Sim. Eu até me arrepio, porque é uma história que se conecta muito, né? É muito. E eu te falei assim que eu tinha muitos sonhos. Meu sonho era ser contratada no estágio. E eu não consegui. Mas Deus me colocou no lugar certo. No lugar né? certo, Não né? que o outro não era, claro que não. Mas Deus tinha sonhos muito maiores que os meus. Como assim eu estava no escritório do Tesoureiro do OAB? Nunca na minha vida. João, eu era só uma pessoa que queria um emprego. Sim. Entendeu? Era só isso. E eu lembro que quando eles perguntaram, e se o Dr. Caio, ele lembra, ele vez ou outra fala essa história, foi toda coisa nessa história. E aí, quem fez mais eram os três, eram os três sócios do escritório estavam fazendo entrevista pra mim. Então, eu respondia toda hora, assim, E eu lembro que uma das perguntas que o Dr. Caio fez, ele falava assim, mas eu tô vendo aqui, e qual é o teu número da OAB? Porque eu não tinha número da OAB, eu estava me candidatando a uma vaga trabalhista. Fez a entrevista com ele? Foi com os três. Doutora Liliane, Dr. Caio e Dr. Rafael Giacomini. Foram com os três. E aí eu falei assim, olha... Eu lembro que assim, até hoje ele me imita. Olha, eu já dei entrada na minha carteira da OAB, mas eu ainda vou receber, né? Falta marcar a solenidade. Aí, dias depois, né? Quando eu vi que... Aí eu fiz um teste lá de 3 dias. Passei no teste. Aí eu digo, meu Deus, eu preciso de agilidade aqui. Aí eu consegui tirar minha carteira. Na época, eu já vou ser muito sincera. Antes de eu iniciar no escritório, a OAB já tinha marcado minha solenidade. Mas eu não tinha dinheiro pra pagar a anuidade. Porque tinha que pagar logo, né? Sim. Eu não tinha dinheiro. Foi. Aí eu não paguei. E aí... Tanto prova que teve solenidades antes das minhas. Eu tirei minha carteira da OAB dia... 8 de abril de 2021. 8 de abril. Só que teve solenidades antes, que eu já tinha dado entrado antes, só que eu não tinha dinheiro pra pagar. Aí eu falei, não, eu só vou pagar quando eu conseguir uma contratação. E aí eu consegui a contratação, e aí depois eu entrei em contato pra eu pagar o boleto e conseguir participar, né? E aí da solenidade. Então, assim, eu queria uma contratação pra eu conseguir pelo menos ali... Não, beleza, minha mãe vai me ajudar aqui, mas depois a gente consegue se auxiliar aqui, né, em casa. Mas foi assim que eu iniciei, João, no escritório do Dr. Caio. Que legal. Assim, tu tinha me contado no bastidores, bastidores, outra coisa, né? eu nunca tinha contado a história pra ninguém, viu, gente? Essa história, assim, ela é bem off, acho que muita gente nem sabe. Muita gente nem sabe. Nem imaginava dessa conexão toda que teve, veio do e-mail, que aí teve a entrevista, tu nem era advogada, né? Sobre essa tua história de, sempre que ser advogada, eu abandonei o estágio remunerado para um não remunerado por conta da advocacia, né? Tudo isso talvez culmina também nessa próxima pergunta, que é sobre essa questão de representar a classe, né? Eu sei que tu tem paixão, né, pela advocacia. Eu tenho paixão também, né? Eu sempre quis ser advogado, mas talvez eu nunca me vi, né, como um representante da classe, né? Uma pessoa que, de fato, como tu faz, das caras, né? Realmente briga pelas nossas prerrogativas, assim como o presidente Caio faz, mas na tua figura como presidente da Jovem Advocacia. Como essa notícia chegou para ti? Antes tu fazia parte de comissão, né? Como é que ocorreu esse desenrolado da história, né? Ei, João, é uma história muito engraçada. Quando eu iniciei no escola do Dr. Caio, eu trabalhava para um cliente lá, que era trabalhista, então eu só era trabalhista. Eu passei lá, João, 2 anos.
Em menos de um ano, eu virei coordenadora de uma parte de um cliente lá, trabalhista, como jovem advogada, João. Então, assim, o escritório confiou muito em mim. Sim. Em menos de um ano, João, né? Eu virei lá coordenadora de um cliente. Pra eu coordenar esse cliente. CNPJ, o cliente. CNPJ. Sempre era empresa. Entendi. Acho que é por isso que eu comecei a gostar mais de empresa, entendeu? Porque desde sempre foi sempre muito empresa. E aí, em seguida, me surgiu uma oportunidade. Eu fiz um seletivo pra eu trabalhar na MCER, que é uma empresa maranhense hospitalar. Uma empresa pública. Do jurídico. Do jurídico. Eu fiz um seletivo pra lá. Análise de currículo e entrevista. E eu fui chamada no final do ano de 2022 para iniciar em 2023. Então, eu estava no escritório do Tokai em 2021 e 2022, como jovem advogada. Em 2023, antes, né, de 2023, no finalzinho ali, eu informei que eu não ia mais continuar no escritório, porque me surgiu uma oportunidade melhor. Não só financeiramente falando, mas também de oportunidade, porque eu ia trabalhar numa empresa que representaria o Maranhão inteiro. Então, assim, eu ia ter Teu currículo, né? Eu ia aumentar. Poxa, eu trabalhei numa empresa que representa o Maranhão inteiro. Isso é muito importante, assim, pro meu currículo que é pesar. Eles quiseram esse Vitória. Foi muito difícil pra mim falar isso pra doutor Caio e doutora Liane, porque eu gostava muito do escritório. Eu já tinha ali uma liberdade. Por exemplo, tinha uma tese. Gente, eu acho que a gente pode fazer assim, assado. Eles, mesmo como uma jovem advogada, João, eles me escutavam. Era muito doido isso, sabe assim? Eles acreditavam muito em mim. Hoje eu penso assim, meu Deus, gente, eu tinha um ano de advocacia, eu virei coordenadora de um cliente. Sim. Como assim? De um escritório? Como assim? Então, assim, eles acreditavam muito em mim, sabe? E depois eu vou te explicar por que eu tô falando isso. Porque tudo conecta com a jovem advocacia. E aí, quando eu trabalhava no escritório de doutor Caio, né, doutora Liliane, doutor Rafael, eu participava da OAB pontualmente. Em que sentido? Eu ia na comissão da mulher e na comissão de coaching. Só. Eu nem ia participar da comissão da jovem. Então, acredita num negócio desse? Eu não participava da comissão. Mas não porque eu não quisesse. Mas é porque foi a primeira comissão que me chamou, foi a da mulher. Eu participei como membro. Que na época, quem era a presidente era a doutora Tatiana Costa, que hoje é a nossa vice-presidente. Eu participava lá, só que era como membro. Eu ia vez ou outra, ia nas reuniões, ia nas ações, quando era final de semana. Mas dia de semana eu ficava no escritório, porque eu queria viver a rotina do escritório, lembra? Eu achava a OAB interessante, gostava e tal, mas eu não vivia o espírito da OAB. Quando eu saí do escritório, doutor Caio ficou muito triste, doutora Helena, Vitória, não sei o que. Eu falei, mas eu não vou perder contato com vocês. Claramente que não, eu gostava muito, mas eles sabiam que ele era uma oportunidade muito boa pra mim, né? Por vários fatores. O principal de experiência. Poxa, Vitória tá sendo aqui, vai pra uma empresa grande e tal. E eu fui pra essa empresa. Quando eu saí dessa empresa, quando eu saí do escritório e fui pra empresa, eu acho que o doutor Caio... um dia eu vou perguntar isso pra ele. Acho que o doutor Caio pensando assim, acho que o Vitória vai me abandonar, não sei o quê. Não sei. Ele me fez um convite pra eu participar do Conselho Jovem. O SEJA. Né? Existe a Comissão da Jovem Advocacia, existe o Conselho. Na época, eu nem sabia disso, João. Eu vou ser muito sincero, eu não sabia. Digo assim, tá bom, mas o que é pra eu fazer? Ele, não, vem aqui, eu vou conversar contigo. Tá bom, doutor Caio. Aí ele falou assim... pra tu participar da diretoria. Eu falei, vixe, isso é importante. Eu falei, gente, é importante. Ele, como secretária adjunta. Eu falei, vixe, eu sou chique, eu sou secretária adjunta. João, eu juro, eu achei aquela mais chique do mundo. Meu Deus do céu, isso é importante agora. E aí ele começa... Um monte de nome bonito. Um monte de nome bonito. Secretária adjunta, eu achava isso chique. Aí, ou seja, eu iniciei na Jovem Advocacia como secretária adjunta do Conselho da Jovem Advocacia em 2023. Só que assim, era um trabalho que eu amava. Eu amei o SEJA, o Conselho Jovem, né? Que poucos jovens advogados conhecem o Conselho Jovem. Existe a Comissão da Jovem Advocacia, existe o Conselho da Jovem Advocacia. E depois eu posso explicar a diferença de um e de outro, Perfeito. Tá bom? Mas foi em 2023. Na época, eu andava muito com a doutora Clara, com a doutora Sara, que eram da Comissão da Jovem Advocacia. A doutora Sara Moraes? Essa era a doutora Sara Moraes. Legal. A Sara era a presidente, a Clara era a presidente, a Sara era a secretária, a Antônia Leonida era a presidente do SEJA, do conselho, eu era a secretária, entendeu? Então, assim, foi nesse momento que eu me inseri na Jovem Advocacia.
Entendi. Foi nesse momento. E aí... Tudo surgindo por conta daquela oportunidade que tu procurou, que tu abriu oportunidade, né? Porque ela não surgiu de qualquer forma, daquele meio, né? Foi. Mas só que assim, João, o meu objetivo não era trabalhar, assim, não era ter cargo na OAB, não. E olha que eu trabalhava no escritório do presidente, eu podia pedir alguma coisa pra ele. Sim. Mas eu nem pedia, porque eu não tinha essa perspectiva. E aí, por isso que volta o que eu sempre digo. Servir a advocacia independe de cargo dentro da OAB. João, independe, João. Eu sirvo a minha advocacia quando eu respeito meu colega advogado. Sim. Eu sirvo a minha advocacia quando eu não atravesso uma procuração em um processo que não é meu. Eu sirvo a advocacia quando eu não maltrato o meu colega advogado dentro de uma audiência, trato ele mal, firo as prerrogativas de um outro colega advogado, entendeu? Respeito a advocacia. Isso independe de cargo de OAB. Então, assim, pra mim, eu já respeitava a minha advocacia. Pra mim, eu já servia a minha advocacia, mesmo não tendo um cargo na OAB. Quando me surgiu essa oportunidade, eu fiquei muito alegre e achei bem legal, achei divertido. Olha, legal. Tá bom, é um desafio, gostei. Entendeu? Então, eu iniciei dentro do SEJA e me encantei pelo Conselho da Jovem Advocacia. Me encantei. O conselho é formado por 50 conselheiros do Maranhão inteiro. E a gente tem reuniões que não são chamadas reuniões, são chamadas sessões, uma vez ao mês. Entendeu? E aí sempre é buscando projetos para a comissão executar. Então, como se o conselho legislasse, fizesse os projetos e a comissão da Jovem Advocacia executasse. Entendi. Entendeu? Um grande projeto que foi do conselho foi o Dia da Jovem Advocacia. Sabia que o Dia da Jovem Advocacia foi criado no Conselho Jovem? Que legal. Foi um projeto de lei, que na época quem era presidente era o doutor Arnon. Arnon, presidente. O Conselho fez um projeto de lei, encaminhou para a Assembleia, foi aprovado e virou o Dia da Jovem Advocacia. Que legal. Também teve, que na época que eu estava na frente, foi o Censo da Jovem Advocacia. A primeira vez que foi realizado o Censo da Jovem Advocacia foi em 2023. Foi um projeto do Conselho Jovem que eu coordenei esse projeto. Isso tudo em prol da Jovem Advocacia. Terminou 2023, né? E aí surgiu 2024. E Dr. Caio me fez o convite para eu presidir a comissão da Jovem Advocacia. Que legal. E, João, eu posso te ser muito sincera, qual foi a resposta que eu dei pra ele? Qual foi? Dr. Caio, isso até é doido, é? Foi? Eu falei, Dr. Caio, isso não vai dar certo, Dr. Caio. Ele, porque eu falei, Dr. Caio, eu tenho que trabalhar. Eu falei assim, eu tenho que trabalhar. Eu bato ponto. Eu falei, eu bato ponto, eu tenho uma empresa que eu tenho que bater ponto. Eu tenho que estar das 8 às 5. Eu não vou participar de bem-vindos, eu não vou conseguir viajar, eu não tenho disponibilidade. Eu não tenho como eu ser presidente e trabalhar. Porque uma coisa, Que João... é uma baita responsabilidade, né? Uma coisa, João, é eu ser secretária. Beleza, eu sou ali adjunta, eu sou ali e tal. Eu amava meu carro, achava lindo o nome, secretária adjunta, achava ela super legal. Mas outra coisa é ser presidente, é uma responsabilidade gigantesca. Eu tocar, eu não quero. João, eu falei pra ele, eu não quero ser presidente. Eu não quero. Aí ele... Vitória, a gente vai conversar mais tarde. Eu falei, tá bom. Eu falei, não, mas a minha resposta é essa, eu não quero. Você tá doido, é? Ele morreu de rir. Eu tô te falando sério, ele riu. Até hoje isso é meme entre a gente. Passou um tempo. Tem até uma foto no meu Instagram. Que a gente escreveu um artigo juntos. Pra ser... eu sei, eu vi. Pra ser capítulo de um livro, né? Das normas da advocacia. E Vitória, bora escrever juntos? Bora. A gente escreveu e foi publicado. Então, eu sou junto com o Dr. Caio, coautora de um livro, né? Da advocacia. Que legal. Né? Que fala sobre a advocacia. E aí, a gente... Falei, Dr. Caio, chegou o livro, eu queria só tirar uma foto com o senhor. Acho que foi a primeira vez, João, que eu fui pra OAB fazer uma coisa irrelevante. Tirar uma foto. Só tirar uma foto. Falei, Dr. Caio, eu queria aqui só tirar uma foto com o senhor, vou postar no meu Instagram. Eu falei assim pra ele, vou postar no meu Instagram e atualizar meu curriculares. Aí ele, tá bom, pode vir aqui e tira essa foto. Aí ele autografou, até postei, ele autografou o livro e tal. Aí me entregou. E tirou a foto. João, quando ele me entregou o livro, e aí eu peguei o livro assim, foi mais ou menos assim. Aí ele... Você tá recebendo esse livro aqui, né? Nosso livro, mas eu tô te dando muito trabalho agora. Aí eu, Dr. Caio, o que você quer? Aí eu até pensei, tá? É mais um artigo pra escrever, é mais uma coisa pra fazer. E digo, você é a nova presidente da Comissão da Jovem Advocacia. Nossa. Aí eu, pegando Intimou. Foi. Aí João, pegando o livro assim, Dr. Caio, eu não quero. Dr. Caio, pelo amor de Deus, Dr. Caio, eu não vou conseguir. Isso não vai dar certo. Dr. Caio, não dá. Ele, Vitória, a portaria já está feita. Tá todo mundo sabendo, você é a nova presidente. João, eu me tremia da cabeça aos pés. Porque eu sabia da tamanha responsabilidade de representar. Isso até hoje, pra mim, João, de verdade,
Isso é muito sério pra mim. Eu não levo isso na brincadeira. Assim, no sentido assim, porque o povo pensa assim, é visibilidade, tá nos eventos, tá ali tirando a foto. Nos bastidores, e você sabe, você Sim. agora é coordenador da Comissão da Jovem Advocacia. Tu sabe que o dia a dia é trabalho. Sim. E como é que eu ia conciliar a minha advocacia, que é o que me sustenta, com um trabalho que é 100% voluntário. Sim. Que é muito mais doação. É muito mais doação. E foi assim que eu surgi, João, lá em 2024, como presidente da Comissão da Jovem Advocacia, quase intimada pelo presidente Caio, dizendo não pra ele. Sim. E ele dizendo sim, vai dar certo, você é a nova presidente e a portaria já está feita. Nossa, ele já sabia, Eu talvez, me tremia né? todinha, eu me tremia toda, porque eu fiquei com medo. Com medo, João. Acho que qualquer pessoa ficaria... Com medo de não dar certo, É. com medo de não fazer um bom trabalho, porque eu sabia que as meninas tinham feito um bom trabalho. Clara fez um excelente trabalho, Rafaela fez um excelente trabalho, junto com o Dr. Melquisedeque, junto com Kessia, junto com Sara, junto com Aurélio, entendeu? Assim, era um time muito forte, Sim. Aurélio, era um time, João, era um time muito forte, Sim. que fizeram uma jovem advocacia engajada. Eu disse, meu Deus, quem sou eu no jogo do bicho? Eu nem fazia parte da CJ antes. Eu entrei em 2023, assim, eu tinha acabado de entrar em 2023. E Dr. Caio... lembra que eu falei pra ti sobre ele acreditar no meu potencial? Sim. Assim, deu lá no escritório virar coordenadora de um cliente, né? E ele acreditou sempre muito em mim. Então, foi assim que surgiu o convite, que eu neguei, que eu tive medo. Muito medo, João. Muito medo. Que eu não conhecia as pessoas, eu não conhecia os coordenadores, eu não conhecia a Joyce, eu não conhecia a Hilton. Não conhecia. Que eram pessoas que eu... Assim, quando eu digo que eu não conhecia, assim, eu não conhecia de conviver. Sim. Eu era muito nova pra eles, assim como eles eram muito novos pra mim. Tu tá Sim. entendendo? E foi um encontro de todos nós ali, dos coordenadores, de todo mundo. Foi um encontro meu, João, de eu entender o tamanho da responsabilidade do compromisso, do que é representar uma comissão, uma das maiores comissões dentro da OAB do Estado do Maranhão. Se não maior, né, Vitória? Porque eu acho que a que tem mais inscritos é a Comissão da Jovem Advocacia. Também tem a comissão da mulher e da advogada também, que é também muito tem. grande. Mas a jovem é o que tá ali sempre mais se movimentando. Nós, né, somos Sim. bem ativos. Sim. Né? Sim. Projetos, muita coisa gira em torno ali da Jovem Advocacia, né? Sim. Inclusive, falando nisso e já te parabenizando, né, por conta dessa história, eu não fazia ideia de como aconteceu. Realmente, muita coisa é no off, né? E agora a gente pode compartilhar porque é uma fonte de motivação, né? Para talvez outros jovens advogados que desejem participar, ver o quanto... Não precisa ter medo, né? Sim. Você também não vai... Eu, por exemplo, né, que fui honrado por ti, né, por fazer parte como coordenador, eu vejo que a gente tem acrescentado, né, em termos, pelo menos na parte ali de marketing, o quanto isso é importante para a nossa classe, né, e que não demanda um trabalho assim que vai nos prejudicar, né, na verdade vai acrescentar para a gente. Eu tive a oportunidade, né, em virtude dessa questão de ser coordenador, de estar partilhando um momento muito especial com o Giovanni Machado. Sim. Né? Por conta disso, né? Em virtude dessa oportunidade, né, da coordenação. Então, para você que é jovem advogado, né, faça parte da comissão da Jovem Advocacia. Você só tem a ganhar. Tô errado, Vitória? Não, eu vou até que fazer um convite aqui. Você já fez, mas eu vou aqui ratificar. Gente, fazer parte da comissão da Jovem Advocacia é importantíssimo. E é muito fácil. Você faz a sua inscrição no site da OAB. Você só precisa da sua carteira da OAB, você faz sua inscrição. E aí, em seguida, você pode mandar um direct lá no Instagram da CJA, ou até no meu, da Joyce, né? Ou da Mila. E aí também tem do nosso querido Daniel, que faz parte da diretoria da Comissão da Jovem Advocacia. A gente vai te colocar no grupo da CJA 2025. E lá a gente vai te entregar vários materiais. Tem a cartilha da Jovem Advocacia, tem vários projetos que a gente tem um projeto de mentoria, tem um close da ordem. Depois a gente pode fazer aqui, mas participem da CJA, sejam membros mesmo, participem, recebam a portaria, porque isso é muito importante, porque depois você pode colocar isso no seu currículo, isso leva um peso, entendeu? Não fazer só parte da CJA, mas tem tantas comissões, a trabalhista, a de coaching, de gestão, a da mulher, entendeu? Tem quase 80 comissões dentro da OAB pra gente participar, pra gente se engajar. Então, assim, é muito importante a gente participar dentro da OAB. E eu achava, João, que isso ia me prejudicar na minha advocacia. Né? Eu achava que isso ia me prejudicar. Porque eu disse, meu Deus, mas é muita coisa, eu não vou dar conta. E, João, de verdade, nunca foi um objetivo meu servir a OAB, participar dentro da OAB.
eu surgi. No sentido assim, surgiu os convites, né? Aconteceu. Foi o destino. Aconteceu. Não era um objetivo meu, como sempre foi o meu objetivo ser advogada. Mas hoje eu vejo, João, o quanto isso agrega pra mim, até dentro do escritório. Por exemplo, quando eu quero contratar alguém, quando eu quero estar ali participando de alguma contratação, ou quando eu quero ali indicar alguém, eu sei, cara, fulano de tal tem um perfil pra fazer isso. Por exemplo, quando a gente montou, né, a equipe atual hoje da CJA de coordenadores, eu já sabia que tu tinha potencial. Legal. Porque eu já te olhava. Como eu olhava a Luma, como eu olhava o Miguel, como eu olhava o Guilherme, entendeu? Como eu olhava a Jaqueline, como eu olhava a Marcela, a Érica, o João, o outro João que entrou agora, Sim. a Isabela, o Victor Patrício. Eu tô falando dos novos coordenadores. Perfeito. Porque os outros eram excelentes, claro, mas depois eles, Vitória, eu quero outras coisas. Porque depois eu assim, Vitória, não quero mais CJA, eu quero... Tu pode me auxiliar aqui em outra comissão? E aí é uma porta de entrada. Tu consegue entender? É uma porta de entrada. E lembra, João, que eu falei assim, olha, o Giovanni Machado tá vindo aqui, te conecta com ele, lembra? Sim. Eu te mandei o número, te conecta, vai, faz. Eu lembro que ele falava assim, cadê o João? Eu falei, o João tá ali, olha, depois me manda uma coisa do João. Por quê? E eu vou te falar uma coisa, isso pra mim é minha função. Pra mim é minha função. Pode ser que não seja pra outras pessoas que estão em cargo de liderança, mas pra mim eu vejo isso como minha função. É eu abrir oportunidades pra outras pessoas. Perfeito. Então. Abrir oportunidades. Porque liderança, João, é isso. É abrir oportunidades. Eu tive pessoas que me abriram oportunidades. Que acreditaram muito mais em mim do que eu mesma. Muito mais do que em mim. Eu achava que eu não tinha competência pra nada. Liderança, como assim? Ah, mas tu foi líder de classe. Uma coisa é tu ser líder de classe. Outra coisa é tu ser líder de uma comissão gigantesca que tem no Brasil inteiro. Entendeu? Então, assim, foi de um peso de responsabilidade muito grande. Eu levo isso muito a sério. E eu quero levar para que os coordenadores da Comissão da Jovem Advocacia tenham lugares, tenham espaços que agregam outras coisas. E não só os coordenadores, mas também os membros que estão ali participando, ativo. Então, eu lembro quando eu fiz o convite para vocês, né? Acho que não sei se você vai lembrar. Eu falei assim, olha, eu tava ali observando todo mundo aqui. Eu observei fulano de tal, eu via potencial. Sim. Então, eu obviamente quero estar pessoas ao meu lado que tem um potencial pra gente agregar. Sim. Porque, como tu falou, uma comissão é formada por várias mãos. Por isso que não fica pesado pra ninguém. E eu sempre falo, João, que um time, ele é formado por pessoas que têm habilidades diferentes e que essas habilidades se unem e a gente forma um grande time. Com certeza. Então, por exemplo, Vitória, mas eu sou tímida, eu não gosto de falar. Mas tu tem uma habilidade de escrita excelente. Mas tu tem uma habilidade de ter estratégia. Tu tem uma habilidade de fazer vídeo na internet. Vídeo, assim, editar vídeo. Às vezes a pessoa pensa assim, mas eu não sei falar muito bem, eu sou tímida. Não tem problema, gente. Não tem problema. Você tem outras habilidades. E aí, a fala, a desenvoltura, você vai desenvolver. João, tu acha que eu não fico nervosa? Fico. O povo assim, Vitória pega o microfone e fala, tu não acha que eu não fico nervosa? Claro que eu fico. Ano passado, a gente organizou o maior evento da Jovem Advocacia do estado do Brasil inteiro. Foi o nordestino. Acho que você participou? Participou. Foi um evento para mais de 2.000 pessoas. Teve Flávio Dino, teve pessoas importantíssimas aqui. Giovanni Machado estava aqui. Tinha mais de 100 palestrantes. Eram 6 painéis simultâneos. Entendeu? Tu acha que organizar um evento daquele ali foi um desafio? Demais, demais. E por que eu tô querendo dizer isso? Mas foi formado por muitas mãos. Foi formado por muitas mãos. Foi formado por pessoas ali que tinham habilidades diferentes, que a gente se uniu e fez um grande evento. Entendeu? Então, assim, o time da CJA, e eu posso falar porque eu estou aqui à frente, né? Eu tô com uma presidente, mas tá eu, a Joyce, a Mila. A Mila era coordenadora. Agora é como diretora. Legal. Joyce era também coordenadora da CJA. Virou secretária, agora é vice-presidente, entendeu? Quem sabe pode ser a próxima presidente ano que vem, Sim. entendeu? Isso pode acontecer. Tem um Daniel de subseção, doutor Daniel, que é da subseção de Timon. Então, assim, a gente une essas pessoas que têm habilidades diferentes e que a gente vai fazer um grande time. É isso. E tu acha que o escritório não é formado por isso? Com certeza. É claro, um escritório é formado por pessoas que estão ali no peticionamento, na captação, na questão de marketing, a questão de escrita, controladoria. São pessoas diferentes. João, quando eu vejo uma pessoa que é uma planilha que é analítica, pragmática,
É perfil para controle. Uhum. Dentro do escritório. Na CJA eu preciso de pessoas assim? Preciso. Sabe por quê, João? Porque ali na rotina eu vou ter que fazer um ofício. Eu falei, tá, me ajuda que fazer um ofício, me ajuda que fazer uma planilha. Porque, vez ou eu tenho que fazer uma planilha para encaminhar para alguma coisa. Tu acha que... O que eu tô querendo dizer com isso? Uma organização de uma CJA, eu vejo muito uma organização de um time, de um escritório. Sem dúvidas. Entendeu? Porque são pessoas diferentes, que têm habilidades diferentes. Mas quando a gente se une, a gente forma um excelente time. E eu sinto muito orgulho da CJA, né? Sinto muito orgulho. E eu fico pensando, poxa, por que eu não entrei antes, até como membro, né? Sim. Não participava, sendo muito sincera, não participava. Uhum. Mas foi porque eu acho que outros caminhos, entendeu? Faz parte. Né? Faz parte. Mas hoje eu vendo isso, eu vejo assim, o quanto é gratificante. É gratificante demais. É trabalhoso demais. É desafiador conciliar a advocacia, conciliar a OAB, né? A CJA. Mas hoje eu vejo, João, que é um propósito, né? Um propósito dentro da minha advocacia, um propósito também eu promover a oportunidade para outras pessoas. Eu Sim. acho que é mais do que isso, assim, eu vejo isso, eu quero promover a oportunidade para outras pessoas, que as pessoas cresçam, que as pessoas participem. Poxa, que tem ali integração, não só com o Giovanni Machado, às vezes com o juiz, com algum, sabe? Com essas pessoas, porque a OAB, ela proporciona isso. E eu quero ser um canal para isso, para as pessoas. Perfeito, eu vejo Vitória. muito isso, João. Muito isso. Eu te parabenizo muito por isso, porque é um desafio muito grande, né? Tu assumir uma responsabilidade Sim. como essa. Às vezes tu tá com um microfone desse daqui e falar isso e representar toda a classe é algo realmente para poucos, porque nem todo mundo quer dar as caras, né? Para procurar de fato representar a nossa classe como tu faz, subir em evento, né, em palco de evento para falar da nossa advocacia, ter tempo dedicado para isso, realmente são poucas pessoas que de fato aceitariam, né, esse convite, né, de representar a nossa classe tão bem quanto tu representa. E, cara, eu gostei muito de saber tua história. Na verdade, ainda não encaminhando pro final, Sim. mas já te falar que realmente é uma inspiração para mim, né? Como jovem advogado, eu sou realmente um jovem advogado. Apesar de que eu sempre tive bastante contato com a advocacia por conta dos meus clientes, né? São 5 anos que eu estou trabalhando com isso. Então, eu já vi muita coisa, já vi bastidores da advocacia acontecer, né? E para mim a advocacia sempre foi propósito. Assim como eu acho que para ti, né, tem sido e vai ser pro resto da vida. Amém. Vitória, mas eu sei que agora tu assumiu outra responsabilidade, né? Gosta de assumir responsabilidade, Isso né? é Dr. Caio, viu? É Dr. Caio. Gosta de assumir. Qual é esse novo desafio? Antes disso, vamos dar um pause. Vamos gerar um corte agora. Tá. Vitória Furtado, me dá 3 projetos da Comissão da Jovem Advocacia ou que tem envolvimento direto com a Jovem Advocacia e que é um convite para o jovem advogado participar da CJA hoje, se inscrever hoje. Me dá 3 projetos, incluindo a mentoria. Posso falar ali? Pode. Eu vou falar 4, tá? Tá, 4. Participe da CJA, da Comissão da Jovem Advocacia, porque aqui nós temos mentoria. Hoje a gente está tendo mentoria de 5 áreas de atuação, com pessoas de fora, palestrantes de fora. Tem encontros semanais, tem disponibilização de modelo, de networking, de possibilidade de parceria, ou seja, de ganhar dinheiro. Tem o Conexão Advocacia, que é uma plataforma de empregabilidade, uma plataforma de oportunidades profissionais, que foi lançada pela OAB do Maranhão ano passado, e é uma forma da gente, nós, advogados, colocarmos nossos currículos nessa plataforma e também estagiários de direito para conseguir estágio. Conexão Advocacia. Nós temos também o Close da Ordem. João, quanto é que hoje mais ou menos um ensaio fotográfico? No mínimo R$1.000 aí R$1.000. tu tem que investir. Na OAB do Maranhão, com o projeto da CJA, é gratuito. Você fica, do mesma forma que você faz aquelas fotos de R$1.000, você vai receber gratuitamente pelo projeto do Close da Ordem. E muita gente está me cobrando, a gente vai lançar agora, provavelmente em junho, né, novamente o Close da Ordem. E não tem só em São Luís, tem nas 20 subseções do estado do Maranhão. Ano passado a gente fez o Close da Ordem em todo o Maranhão. Certo. Tem o Close da Ordem, tem o Conexão Advocacia, também tem, e aí acho que é muito importante a gente falar sobre isso, as nossas reuniões temáticas, todas as reuniões temáticas da CJA, a gente sempre traz pessoas importantes.
pessoas que têm escritórios, pessoas que estão aqui no engajamento. Eu vi que veio o Diego Menezes para cá, ele já foi nosso palestrante. Foi também agora o Dr. Luiz Henrique, também que é um grande advogado. Eu vou logo divulgar, porque a gente vai divulgar na segunda-feira. Mas sabe quem vai ser o nosso próximo convidado da CJA? André Menescal. Nossa. Que é simplesmente o ex-sócio do Nelson Williams. E hoje em dia tem um grande escritório ali a nível nacional. E ele vai estar na CJA de forma gratuita. Olha esse grande network, olha essa grande oportunidade de conhecer, né? A gente também lançou, João, agora a Cartilha da Jovem Advocacia, que, gente, é um manual, literalmente um manual, de passo a passo de como você iniciar, João. Fala desde o token, fala dos principais projetos da Comissão da Jovem Advocacia, as principais dúvidas que você tem, e ali é um manual que a gente está entregando de forma gratuita, que é a Cartilha da Jovem Advocacia. Além disso tudo, gente, João, que eu acho que é a cereja do bolo, são a grande oportunidade da gente criar network. Gente, network te gera oportunidade, network te gera parceria, te gera conexões. E a advocacia ela é formada por pessoas. E a gente tem que conhecer pessoas, a gente tem que se conectar com pessoas. E Vitória, como é que eu faço para não perder esse tanto de oportunidade? O que eu tenho que fazer? Hoje sou um jovem advogado. Sim. Como é que eu faço para fazer parte da comissão? Pelo site da OAB. Né? Você vai fazer a sua inscrição no site da OAB. E aí você vai fazer lá a sua inscrição. E depois a gente vai te colocar em um grupo da CJA. Certo? E aí nesse grupo a gente vai estar sempre divulgando tudo. E além disso, siga sempre as redes sociais da OAB, OABMA, siga CJA, OABMA, seja OABMA, e também siga o Instagram da ESA OABMA, e CAAMA OABMA. Por quê? Porque pela ESA você vai saber os cursos de qualificação que você vai ter, e que a maioria são, sabe o que, João? Gratuito. No Instagram da OAB você vai saber de toda a carga horária, né, de todos os eventos que tem, da CJA e do SEJA, os projetos voltados para a jovem advocacia, e CAAMA voltados, todos os serviços voltados para a saúde do advogado, né? Questão de parceria de empresa, de desconto e tudo mais. Então siga esses principais Instagrams. Show demais. E esse corte aqui vai para CJA. Maravilha! Pra te divulgar. Certo, vamos agora para essa parte, né, que em relação a essa nova oportunidade que surgiu na tua vida. Como é que aconteceu? Foi o Dr. Caio também? Foi. João, foi tudo Dr. Caio, João. Não tem negócio desse. De verdade. Rapaz, aquele e-mail deu certo, né? Aquele e-mail deu certo. Dr. Caio foi esse ano, né? E assim, foi uma surpresa a minha recondução, porque eu pensei que eu não ia ser reconduzida. Eu pensei que eu só ia ficar 1 ano. E aí, Dr. Caio, não, Vitória, eu quero que você continue. E pra mim foi uma surpresa mesmo, assim. Tenho certeza e tal, porque é bem... muita entrega, né? Sim. Ele, não, eu quero que você continue. Beleza, vamos continuar. E aí, quando surgiu a Comissão Nacional, ele foi depois de um bem-vindos. Fui lá pra cima, no gabinete, e ele tava conversando sobre algumas coisas, o Joyce até tava comigo. E ele falou assim, Vitória, tu sabia que tu é uma das poucas presidentes que foram reconduzidas a nível nacional? Porque muitos já não são mais jovens advogados, já estão em outros cargos da OAB, entendeu? Sim. Porque acabou um triênio. Né? O presidente ficou os 3 anos e depois agora é uma nova gestão de Dr. Caio. Nem que pese ele continue, né? Graças a Deus, foi um grande presidente, mas é uma nova gestão dele. Então, poucos presidentes a nível nacional foram reconduzidos. Foi só Maranhão, Alagoas e Sergipe que teve a recondução. Os outros são novos presidentes, jovens. E aí ele falou assim, olha, eu indiquei teu nome pra tu participar da diretoria da Jovem Nacional. Eu falei, é o quê? Eu falei, Dr. Caio, que diabo é isso, Dr. Caio? Como assim? Aí ele, não, é sério. E aí, vai chegar alguma coisa no teu e-mail. Aí eu, ai, meu Deus do céu. Aí, João, eu fiquei nervosa. Eu falei, Dr. Caio, pelo amor de Deus, Dr. Caio. Eu tô fazendo um bocado de coisa da CJ aqui. O doutor tá me dando mais um trabalho. Como assim? Não sei o quê. Aí, João ficou, meu Deus, Vitória, eu tô muito feliz. Virou nacional. Eu falei, gente, calma. Ele, não, calma, você vai receber no e-mail. E aí surgiu isso. Que legal. Aí eu soube, realmente teve a confirmação, né? Acho que foi umas 3 semanas que eu postei, umas 3, 4 semanas.
como secretária da Comissão Nacional da Jovem Advocacia. Que legal. Então, temos uma nacional na Jovem Advocacia. Cara, parabéns, que massa. Meu Deus. E assim, eu fiquei super nervosa, João. Mas depois, assim, já me enturmei com os presidentes jovens, né, nacional, com a Gabriela também Tavares, que é a nossa presidente nacional, né? E é isso, estamos também no nacional e com uma expectativa boa, né, de trazer grandes projetos, né, de trazer uma representatividade nacional para a nossa jovem advocacia do estado do Maranhão. E Que saber que o né? Maranhão tá sendo reconhecido, né? Sim. Pelo nosso presidente Beto Simonetti, nosso presidente Caio também tem junto com o nosso conselheiro federal, doutor Thiago Dias, tem uma relação muito boa com ele. Então, assim, levar o Maranhão não é só a vitória, João. Eu não acho que sou eu. Sim. Eu acho que é toda uma coletividade da jovem advocacia. Porque olha a responsabilidade disso, não é a vitória ali. Beleza, pode ter o meu nome na portaria, mas eu levo a jovem advocacia do estado do Maranhão. Sim. Entendeu? Então, isso para mim é muito importante, né? Ter uma representatividade de forma nacional e levar a jovem advocacia. E a gente tem um lema, né? Que a jovem advocacia do estado do Maranhão é forte e corajosa. Perfeito, né? Vitória. Então, levar esse lema a nível nacional vai ser muito, muito legal e vai ser gratificante e importante. Show demais, Vitória. Eu te desejo boa sorte, né? Que Deus continue abençoando tua vida em relação a esse novo projeto nacional, que eu tenho certeza que tu vai continuar sendo uma excelente representante, né, para a nossa classe. Vitória, já se caminhando para o final, queria saber se tu quer falar mais alguma coisa que a gente deixou de falar, que tu acha importante. A gente já fez o convite, né, para o jovem advogado fazer parte, né? Já falamos aqui várias, façam parte. Eu vou deixar aqui na descrição do podcast as tuas redes sociais, tá? As redes sociais da OAB, desde a SEJA, né? Desde a CJA, enfim, a CAAMA, para você que é jovem advogado, porque tem muita gente que vê esse corte aqui, vai pro YouTube, não se inscreve no canal e às vezes não vai na descrição. Vai na descrição que tem coisa boa te esperando, tá bom? Faça isso mesmo, participe. Tem mais alguma coisa, Vitória, que tu queira falar? João, eu queria falar uma coisa, né? E aí, especificamente pro jovem advogado. Eu sei que a gente tá falando tudo pro jovem advogado, mas falar assim de uma forma muito, muito assim, pra tocar no coração deles, porque eu também sou jovem advogada. Sim. Então, eu sei que a advocacia, a gente escuta muito, né? Que a advocacia é um mercado saturado, que é muito impossível a gente conseguir um emprego dentro de um escritório sem uma indicação. Ou abrir seu próprio escritório. Abrir seu próprio escritório. E eu venho vendo isso dentro da minha realidade, vendo de pessoas que eu conheço, que a advocacia não é um mercado saturado, João. A advocacia é um mercado competitivo. E aí eu volto pra mim. O que eu, Vitória, como advogada, estou fazendo para me destacar nesse mercado competitivo? Quais são as habilidades que eu estou desenvolvendo? Quais são as mesas que eu estou sentando? Quais são os grupos de WhatsApp que eu estou participando? É só de festa? Festa é muito bom, é maravilhoso, mas o que eu estou fazendo além disso? Estou participando do AB, eu estou me buscando qualificação, eu estou me engajando nas coisas, eu estou criando conexão com as pessoas. E eu tenho uma frase que eu levo muito comigo, que é: nunca estaremos totalmente prontos, mas podemos conquistar coisas incríveis se tivermos coragem. Então, o que eu desejo para todos nós, para mim, para ti, João, para todo mundo que está nos assistindo, para a Jovem Advocacia do Estado do Maranhão, para a Jovem Advocacia brasileira, né, que tenham coragem. Quando a gente fala que a Jovem Advocacia do Estado do Maranhão é forte e corajosa, tem um grande significado. Coragem é agir apesar do medo. Porque a gente tem tanto medo, como jovem advogado, a gente tem medo de não conseguir um cliente, a gente tem medo de peticionar, a gente tem medo de errar, a gente tem medo de não saber fazer uma audiência. Mas tem que ter coragem, e a coragem é agir apesar do medo. E força, porque vai ter momentos que a gente vai estar fraco, vai ter momentos que a gente vai estar chateado, vai ter momentos que a gente vai estar que a ansiedade vai bater. Que a ansiedade vai bater. E que a gente tem que ter força. E a força, a gente vai ter força ainda assim sendo vulnerável. Ainda assim, tendo medo, tendo as nossas angústias e pensando: será que eu tô no caminho certo? E até hoje eu me questiono muitas coisas. Será que eu tô fazendo tudo que eu preciso fazer para ser uma advogada respeitada, para ser uma advogada e eu digo advogada mesmo, advogada, ser reconhecida pelas outras pessoas como uma advogada boa, qualificada. E eu não tenho uma resposta para isso. Mas dentro do meu coração, e eu boto isso todos os dias, eu sei que sou uma adulta da advocacia, é que
precisamos acreditar no que a gente está fazendo e que nunca estaremos totalmente prontos, mas podemos conquistar coisas incríveis se tivermos coragem. Então, o que eu desejo para todos nós é força e coragem. Que legal. É isso. Não tinha maneira melhor da gente encerrar, né, aqui o nosso podcast. Te agradeço de novo, Vitória, por ter vindo, se deslocado, entregado essa energia que tu entregou aqui Não. hoje. Tenho certeza que para todo mundo que assistiu vai ser motivo, né, de inspiração, vai ser motivo de coragem, vai ser motivo de se inscrever na comissão da Jovem Advocacia. Sim. E pode contar também comigo, tá, Vitória? Que precisar, naquilo que eu possa oferecer, né? Enquanto jovem advogado, para que a gente possa compartilhar as nossas forças e a gente tentar entregar aí mais oportunidades para pessoas da nossa mesma classe. Sim, né? sim. Para você que ficou até o final, te agradeço. Essa foi a doutora Vitória Furtado. Né? Aguardem os próximos episódios e não se esqueçam de se inscrever no canal. Valeu, pessoal.